joia. Eu sou a mosca. Hoje, o Som do Vinil recebe uma das principais bandas do rock brasileiro dos anos 80. Projetados por um sucesso de rádio avassalador, Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Fernando Deluque e PA trocaram a cena alternativa paulistana pelo estrelato, fazendo shows lotados em estádios e participando dos principais programas de TV da época. É como se diz hoje em dia, fizeram história. Com vocês, aqui no Som do Vinil, a incrível trajetória do RPM e os bastidores da gravação do seu segundo álbum, Rádio Pirata, ao vivo. É realmente um trabalho muito bom. Está em quase todas as antologias, não só de rock brasileiro, mas de música brasileira. Esse é o da venda por 500 mil exemplares, né? Só que estão faltando 2 discos aqui. Nunca uma banda de rock tinha chegado naquele nível. A gente deu ao Brasil, ao pop rock brasileiro, uma sensação de contemporaneidade, de up-to-date. Quando existe verdade, ela passa. E esse disco, o grande sucesso dele foi que a verdade que foi extraído e foi gravado, passou para o público. Paulo, como e quando você encontrou o Schiavon? Eu encontrei o Schiavon exatamente no final de verão de 78, na casa de um amigo meu que tocava. Eles estavam montando uma banda meio de cover de Deep Purple e eu fui assistir um ensaio dessa banda. Nesse dia estava tendo uma discussão sobre fazer rock em português. Falei, pô, mas tem que fazer rock em português, português é uma língua legal, não, rock é inglês, linguagem de rock é inglês. E nisso estava o Paulo com as meninas lá e tal. Eu perguntei para ele, o que você acha? O que você pensa? Ele falou, não, eu acho que tem que fazer em português mesmo, não sei o que e tal. Aí o cara ficou puto, falou, você não tem nada com isso? Bom, enfim, acabou a banda nesse dia. Quando acabou o ensaio, né, e a banda, o Schiavon veio falar comigo e disse, eu gostei do que você falou sobre, né, a coisa da letra em português e tal. Ele falou que escrevia. Eu falei, pô, tem umas músicas sem letra, o que você acha de botar uma letra? A gente de repente inscreve num festival, era a época dos festivais, né? A partir dali já começamos a trabalhar num repertório de uma banda de rock progressivo que iria durar ali uns 3 anos. Com esse final do Aura, que é a banda que você montou com o Schiavon, você acabou se tornando crítico musical, foi fazer os trabalhos em Londres. No que isso acabou ajudando no que viria depois? Lá eu tive todas as informações que estavam dispersas assim na minha cabeça, se juntaram, se alinharam e começaram a fazer sentido. Aquela informação toda de teclado que a gente gostava muito, mas tinha vindo de uma maneira pomposa, sinfônica, erudita, estava sendo aplicada no pop de uma maneira muito leve. O Paulo foi para Londres para estudar um pouco e ser correspondente da Som 3, teve essa oportunidade de fazer morar lá, ficou morando 6 meses lá. A gente ficou se correspondendo e formatando um projeto que veio a ser o RPM. E acabei voltando e montando o RPM, mas o RPM é uma banda, é praticamente uma banda inglesa feita no Brasil.
Deluc foi papel fundamental no fechamento do som do RPM. A gente tinha a coisa de fazer tudo com teclado e bateria eletrônica. E eu gostei muito da timbragem dele. Não era coisa de tocar muito, mas ele tirava um som de guitarra que era muito legal. O primeiro ensaio que nós fizemos, a gente não colocou um para o outro o que deveria ser feito. Nós saímos tocando, quase não nos falamos, plugamos os instrumentos e depois de umas 2, 3 músicas a gente começou a dar risada antevendo o sucesso que a gente viria a fazer, de tão fácil que foi aquilo. E aí começamos a ensaiar realmente como banda, né? Ensaiamos aí exaustivamente na casa do Ciro Pessoa durante um tempão. Inclusive tinha um outro baterista, o Charles, que chegou a ensaiar lá. Esse período é interessante porque quando eu toquei com vocês, se eu não me engano, isso é mais ou menos de julho até dezembro, Isso. ou de agosto até dezembro, uma coisa De assim. 84. De 84. Charles foi o segundo baterista do RPM. O primeiro foi o Júnior, que não podia tocar à noite porque tinha 16 anos. Era um problema, uma banda que só tocava na madruga. Né? Porra, o moleque não podia É não. verdade. Aí o Charles entrou na banda, acho que fui eu que te convidei, se eu me lembro bem. Você estava tocando com eu o tinha saído com do o Ira. Ciro. Você estava tocando Estava no Cabine C. Você e Paulo Ricardo me chamaram para entrar para a RPM e eu entrei. Aí a gente ensaiou aí uns 4, 5 meses, mas no meio desse caminho a gente assinou o contrato e só fomos gravar o primeiro compacto, acho que em dezembro, se não me engano, ou novembro, dezembro de 84, e nessa época você já estava indo para os Titãs, porque eles estavam com música arrebentada, na verdade. Estavam com sonífero, estavam fazendo show pra cacete, e a gente ali esperando acontecer alguma coisa, né? Enfim. Eles vieram com poder de fogo. Foi, né? não tinha discussão. Acho que se me chamassem eu ia também. Mas tem uma coisa interessante, porque vocês estavam esperando a gravação do primeiro compacto, né? Enquanto eu ensaiei esse repertório todo, que vocês vão gravar depois, na sequência. Na sequência, semanas depois. Semanas depois vocês gravaram Loiras Geladas e Revoluções por Minuto. Com bateria eletrônica. Com bateria eletrônica, né? Como eles não achavam batera, eles gravaram as 2 primeiras músicas com bateria eletrônica. Eles me mostraram as músicas e me deixaram livre também um pouco para criar em cima do que já tinha, né? E rolou um puta ensaio. E aí entrei, com tudo mesmo, acelerando a 200 na curva, né? Disfarce faz, nem me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz-se assim de mim, que nem se faz com qualquer um. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu. Agora eu sei, passei por cada papel e aguei, acordei num bordel. Aconteceu o convite para gravar o primeiro compacto na CBS, que é do lado 1, Loiras Geladas, e do lado 2, Revoluções por Minuto. Esse compacto fez sucesso logo de cara? Não, esse disco não fez sucesso. A música emperrou no rádio. Loiras teve uma história engraçada. A saída dela não foi fácil? Não entrou. A música não entrava, não tocava. Tocava na rádio muito pouco. A banda foi rolar mesmo 6 meses depois, que quando alguém teve uma ideia de fazer um remix. Nós tivemos uma reunião na CBS e eles estavam apostando numa inovação aí que seria o remix. Então eles perguntaram se nós tínhamos algum problema em entregar master de Loiras Geladas para 3 DJs brincarem com aquilo com uma orientação de danceteria. E esse troço arrebentou na noite, mas assim de uma maneira brutal. Tocava pra cacete. E vazou da noite para as rádios. Mais! Muito mais! O sucesso do RPM aconteceu numa velocidade Foi muito grande. meteórica, E a gente nem não se foi? conhecia, né? O Paulo e o Luiz se conheciam, mas eu não os conhecia, o PA também não nos conhecia. Vocês foram se conhecer na estrada. Fomos né? se conhecer durante o processo. Eu acho que a primeira vez que a gente teve uma noção realmente de que a coisa tinha perdido o controle foi a primeira turnê que a gente fez para o Nordeste. Fizemos ali uns 6, 8 shows no Nordeste. E a hora que o avião taxiou, a gente viu aquele
puta monte de gente na varanda ali do aeroporto, não lembro o seu nome exatamente. E aquele montão de gente, ele falou, meu, o que será isso, hein, cara? Que troço louco, olha. A gente pensou que tava chegando a seleção, time de futebol. Sério, moleque, ingênuo pra cacete. Maluco, a hora que botou o pé na escada do avião, foi uma gritaria, foi uma confusão. A gente teve que sair A gente só andava de carro blindado. Pra você, eu deixo apenas meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado já saindo, indo embora, louco por vocês. Que desperdício. Ai, 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 ai. Eu sou a mosca. Eu sou a mosca. Toque o meu coração, faço a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio, submundo, repouso, repúdio, e nada de despertar. Quando a gente trocou de empresário e começamos a trabalhar com o Poladian, ele falou, vamos parar tudo e vamos montar um show. Vocês não estão fazendo show. Vocês estão fazendo um recital de música. Você sobe no palco, toca lá 12 músicas e sai correndo. Isso não é show. Aí teve essa ideia de fazer com o Ney. A figura do Ney Matogrosso, né? que veio junto com o Poladian, que já era amigo do Paulo, e que nos deu uma sensação de que tudo que a gente fazia ao vivo era muito pouco, né? Era muito pequeno para um determinado espaço que a gente deveria ocupar, que era o novo palco, que a gente sempre procurou, mas que não sabia usar naquele momento. Tinha laser, tinha, sei lá, 15, 20 metros de boca. E o Ney chegou e falou assim, você vai para lá, você vai para lá, você vem para cá, você faz Teve uma aquilo. direção cênica Uma dele? direção cênica, com marcações rígidas e ensaios exaustivos. E o Ney disse assim, olha, muito interessante, muito legal esse primeiro disco de vocês, mas não é o suficiente para um show. Então vocês precisam, eu preciso de pelo menos mais 4 músicas novas. E ele deu uma ideia de, para dar um refresco no show, fazer uma música de piano e voz. E London, assim, foi uma sugestão, porque tinha morado em Londres, fazia parte daqueles cassetes de brasileiro, né, com a lata de goiabada, aquelas coisas, fita do Bonfim, né, aquelas coisas que mantinham o seu contato com o planeta natal. Estreamos no Teatro Bandeirantes e no dia seguinte, na semana seguinte, nós fomos porque hoje é o Atlântida, Festival de Atlântida. E na hora do London, se eu não me engano, tem um efeito do laser no globinho, no mirror ball ali, que o locutor ficou louco. Meu Deus do céu, Porto Alegre nunca viu isso, e não sei o que, e tem aquela euforia, aquela gritaria, aquele negócio. O que acontece? Imediatamente a Transamérica começa a tocar aquela música, aquela versão ao vivo. 2, 3 dias depois que a gente tinha tocado lá, a gente começou a receber informação, cassete, enfim, informação do pessoal da divulgação da Sony, da CBS do local, que as rádios estavam tocando London. Que o nego gravou com um Walkman, com cassete. Gravação pirata. Aí começou. O show rádio pirata, gravação pirata. Gravação pirata. Isso começou a acontecer no Brasil inteiro. A música estava tocando em N lugares, N rádios. A gente tinha ido para Manaus, a música já estava tocando em Manaus, e o giro continuou por Belém, Teresina, e a gente escutava a versão dos caras tocando. E logo depois o pessoal da gravadora ligou e falou assim, meu, nós estamos perdendo dinheiro. A gravadora nos chamou para uma reunião e falou, gente, estamos diante de uma sinuca de bico.
como fazer. Temos uma música em primeiro lugar que não foi gravada, quer dizer, a Rádio Pirata é a meta, É isso que eu ia falar. meta disco. A gente piratearam a nossa própria música e a gente estava refém de um grande sucesso, espontâneo. E não tinha jeito, a gente tinha que gravar um disco ao vivo para justificar o lançamento de London London. Just happened to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent rain, I came around. A gente queria achar um som de ao vivo diferente, como a gringaiada fazia. E isso foi o que levou a gente a optar pelo Mazola. Tudo que vocês escutam não teve nenhum trabalho de dentro do estúdio, de regravação, de fazer, de arrumar. Não teve nada. O disco está ali. Ainda teve a sacada, que foi dele, de colocar o selinho masterizado digitalmente, ouça alto. Isso fez Fez diferença? fez uma diferença. A molecada falou, não, tem que ouvir alto, tem que ouvir alto. Todo mundo passava carro andando na rua com cassete, alto pra cacete. Funcionou, colou a história, bicho. Era legal. Não foi um disco barato, porque aí é que eu digo, envolveu a ida de todos para os Estados Unidos, envolveu o hotel, envolveu os estúdios, que eram esses estúdios que eu escolhi, principalmente era um estúdio caro, porque ele era o único estúdio americano em Los Angeles que tinha essa tecnologia para mixar digital. Então não foi um disco barato, deve ter sido um gasto equivalente a uns $300 mil. Que já era sucesso, se tornou mega sucesso, não foi isso? Foi um troço que saiu completamente. Porque a partir dali vocês foram mais para cima ainda. Aí que arrebentou. Aí quando saiu... Vocês foram para a estratosfera. Não foi isso que é bom? Saiu completamente do controle. A gravadora não sabia o que estava acontecendo. Os caras tiveram que prensar disco na Argentina. Eu lembro de escutar músicas, ouvir músicas direto, todas as músicas RPM direto. Meu, morri, cara. Vocês viraram uma mania, uma febre nacional. Nossa Senhora. Que a gente não podia nem sair na rua. Onde eu morava, para eu sair, tinha uma fábrica do lado de um laboratório, ficava cheio de gente na porta da minha casa, então a gente viveu muito isso assim de não poder, mas ter ir no barzinho tomar uma cerveja, sei lá, na padaria. O sistema, vou até usar essa palavra com S maiúsculo, não estava preparado, não comportava aquilo ainda. Não havia turnê de estádio no Brasil. Conforme a gente foi crescendo, a gente foi fazendo puxadinhos dentro do show business para comportar o tamanho que a gente ficava. Nosso herói enfrenta uma quadrilha de ladrões de quadros. Ele usa seus poderes para defender a arte. Sim, o cara é um super-herói, sempre foi. E isso nunca foi problema. Mas há o risco de esquecer a vida em nome do personagem. Ao super-herói só falta voar. Mas um super-herói sem superpoderes precisa do auxílio de uma asa delta e do instrutor Casimiro Klonovski. Nosso herói também tem medo, mas não recua. Droga, realmente, que viagem, cara. Você começa a achar que você pode tudo. E aí nós enveredamos por uma aventura de ter o nosso próprio selo e fazer o nosso próprio vídeo, e aquela síndrome de Apple que não deu certo nem com os Beatles, imagina com a gente, né? Escolhi um estúdio digital em Los Angeles, o estúdio 55, que fica na Melrose. Melrose é uma rua que tem todos malucos, né? E foi... eu não devia ter feito isso.
Mas, enfim, eu levei eles para a Rua dos Malucos e como eles já estavam nessa piração de ser os Beatles, vamos falar assim, de ser os caras do rock and roll, então uma vez eu vi eles passeando de carro, um Cadillac conversível, andando pela Melrose, tipo assim, ninguém entendendo nada, né? Os caras andando, pô, ninguém conhecia os caras. E eu ficava no estúdio de manhã até de madrugada, mixando, trabalhando, né? E eles chegavam todo dia da tarde com uma garrafa de Jack Daniel, um uísque, falavam, mas olha, vamos começar os trabalhos. A gente viveu sexo, drogas e rock and roll mesmo. Intensamente. Desde criança eu vi isso. Rolling Stones, Led Zeppelin, não sei o quê, pá. Meu, é minha vez, e aí, como é que é? Vamos fazer lá o que os caras fizeram, né? Eu bebi 1 litro de Jack Daniels todo dia 1 litro. Todo dia fui parar no hospital, cara. O excesso de trabalho, o cansaço, a convivência forçada, é uma série de coisas que acabam levando a você se proteger de alguma maneira, entendeu? E a droga é uma escapada também. Era uma coisa que não foi orgânica, a gente não estava preparado para aquilo. Ninguém, nem gravadora, nem empresário, não havia um plano. Era tipo, pô, legal, e agora que acabou? Agora sei lá, quem é o próximo? Mas a coisa não podia parar, entendeu? E ao mesmo tempo já estava meio atravancada pelo número de shows que a gente fazia sem descansar. Era muito tempo sem poder voltar para casa. Não quer, dois não brigam, velho. Se a gente se entregou a esse turbilhão, é porque a gente tava afim também, entendeu? Era o que a gente queria. Você passa a tua vida inteira sonhando com esse momento. A hora que ele chega, você fala, não, eu não vou não, eu tô com medo. Não tem, você mete a cara mesmo. O Rádio Pirata ao Vivo vendeu 2.700.000 cópias. É um dos discos mais vendidos da história da música brasileira. Exatamente. Consta que vocês aquele ano venderam mais que o Roberto. Ah, sim. Vendemos mais que o Roberto. Nunca uma banda de rock tinha chegado naquele nível. Então, isso aí foi uma divisão de águas ali muito grande. As gravadoras começaram a acreditar que as bandas de rock tinham um potencial grande, comercial, né? Comercial. Eu acho que a história da banda é a contribuição mais rica que a gente tem para a MPB, para a música do país. Eu acho que se você analisar a história da RPM, a história, o relacionamento, a evolução, né, das pessoas ali, você vai ter uma chave, uma série de um conhecimento muito grande. E uma coisa que assim, é uma característica da nossa banda, do RPM. A gente sempre foi uma banda de palco. A gente sempre rendeu muito mais no palco do que no estúdio. E o Rádio Pirata ao vivo, ele reflete muito isso. Então você ouve as mesmas canções que tem a versão de estúdio e ao vivo, elas ganharam muito. Talvez por isso as músicas tenham voltado a tocar. Depois de Olhar 43 ter tocado na versão de estúdio, ela tocou demais na versão ao vivo. O disco tem uma magia que do começo ao fim, que você vê que aquilo não é mentira, é tudo verdade. O grande mérito desses trabalhos é injetar essa informação atual de uma maneira ousada, de uma maneira, né, intensa, uma dose letal, e o paciente não só sobreviveu, como deu um up, tanto no lado de estúdio, com técnicas e sintetizadores e tal, quanto no show business, na coisa da turnê, como se fazer uma grande turnê e tudo mais. Em 1988, o RPM viajaria para Los Angeles para gravar o disco Quatro Coiotes, mas aí já é uma outra história.